Olá, eu sou o pastor Adal e eu quero trazer uma palavra revelada do coração do Pai para você. Então ouça com bastante atenção. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Antes de começar, eu gostaria de pedir que você divulgasse nossos vídeos, nossas ministrações. Nós temos um alcance ainda bem pequeno no nosso canal. Então eu queria pedir que você pudesse se inscrever e receber essas mensagens. Tem outras mensagens aí no canal, talvez umas 10. E são mensagens boas, você vai gostar. Então se inscreva no nosso canal e divulgue o nosso canal, compartilha, curte, tá bom? Eu te agradeço muito, muitíssimo mesmo. Você vai me ajudar bastante, obrigado, tá? Então vamos lá. Eu tenho uma palavra revelada do coração do Pai para você. Mas é uma palavra tremenda. Você vai perceber que essa revelação é muito grande, muito grandiosa. Talvez nunca tenha sido dada essa revelação. Talvez. E vamos lá. Eu quero ler com vocês 4 versículos. O 23, o 24, o 25 e o 26. Eu quero ler de Hebreus capítulo 10, capítulo 9, desculpa. Hebreus capítulo 9, versos 23, 24, 25 e 26. Diz assim a leitura da Escritura. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Olha só, o texto está dizendo que era necessário que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. O que é que o escritor de Hebreus quer nos dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte: você lembra que lá no Antigo Testamento, lá na lei, um dia Deus fala com Moisés e diz: Moisés, faz-me para mim um tabernáculo, de modo que eu possa habitar no meio do povo. Olha só o que é que Deus pediu. Faz-me para mim um tabernáculo para que eu possa habitar no meio do povo. Então, Deus dá uma visão para Moisés. E Moisés, ele vê. Deus diz assim, faz esse tabernáculo para que eu possa habitar no meio do povo, conforme o modelo que eu vou te mostrar. Conforme o modelo que tu vais ver. E então ele abre a visão de Moisés, e Moisés vê um tabernáculo celestial. E ele faz aquele tabernáculo segundo o que ele viu. Agora olha bem, lá no céu não tem nada físico, lá tudo é intangível, não se pega, não tem nada material ou físico lá. Então Deus abre a visão de Moisés e Moisés vê e constrói um tabernáculo. Esse tabernáculo era constituído por bases, estacas, muito pano, porque as paredes do átrio exterior, do pátio dos gentios, eram feitos de bases e estacas, e de cada uma base para uma estaca tinha estendido uma cortina, um pano, que constituía as paredes desse pátio exterior ou pátio dos gentios. Então, esse tabernáculo que Moisés fez tinha um pátio externo chamado pátio dos gentios. E quem são os gentios? Gentios são todos aqueles que não são judeus, que não são israelitas. Então, o povo judeu divide
as pessoas, divide o mundo em duas classes de pessoas, os judeus e os gentios. Quem não é judeu, consequentemente, é gentio. Então tinha o pátio dos gentios, tinha um santo lugar onde só os sacerdotes entravam, e tinha o santo dos santos, que somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, levando em suas mãos sangue para borrifar nas 4 pontas do altar da Arca da Aliança. Então, esse foi o tabernáculo que Moisés fez conforme o modelo que ele viu no céu. Mas esse tabernáculo, irmãos, todo ele é Cristo. Cada peça, cada detalhe é Cristo. Foi o que Moisés viu, foi o Cristo, e ele fez o tabernáculo conforme o que ele tinha visto. Mas olha só, o texto diz que esse tabernáculo feito por Moisés teve que ser purificado. Então, quando Moisés termina a construção do tabernáculo, Deus diz: mata uma novilha, pega o sangue e borrifa sobre todas as peças desse tabernáculo. E esse tabernáculo torna-se separado, santo. O nome santo significa separado, para os sacrifícios e os rituais que Deus estabeleceu que Moisés fizesse nesse tabernáculo. Era necessário, portanto, que a figura das coisas que se acham no céu se purificasse com sangue. A figura das coisas que se acham no céu é o tabernáculo de Moisés. Era necessário purificar ele. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Olha só. Faze-me para mim um tabernáculo. Deixa eu trazer aqui uma visão bastante profunda e uma visão revelada de Abba para você e de Abba para nós. Quando você olha lá em João, no capítulo 1, no verso 14, está escrito assim, Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, está escrito assim: e a palavra, ou o verbo, ou o logos, se fez carne e habitou entre nós. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Quem é a palavra que se fez carne e habitou entre nós? É Jesus, ou Cristo. Ele é o verbo, ele é o logos, ele é a palavra. A palavra se fez carne e habitou. Esse nome, essa palavra habitou, significa tabernaculou. E a palavra se fez carne e tabernaculou entre nós. Opa, tabernaculou? Sim, tabernaculou. Moisés, faz-me para mim um tabernáculo para que eu possa habitar no meio do povo. Aquele tabernáculo de Moisés, lá no Antigo Testamento, lá na lei, apontava para Cristo, em quem Deus ia tabernacular, em quem Deus ia habitar. Diga amém, diga glória a Deus, diga aleluias. Que linda revelação. Então, Jesus, ele foi feito carne. O verbo foi feito carne e habitou, tabernaculou entre nós. Então a carne estava agora, a palavra estava agora com um corpo de carne. Olha só, a palavra agora tinha um corpo que era um tabernáculo. E sabe o que é que o escritor de Hebreus diz? Ele diz em Hebreus 9, 11, ele diz assim, presta atenção. Quando, porém, Hebreus 9:11 eu estou lendo. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Oi, presta atenção. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, corpo. Diga amém, diga aleluias. Não feito, esse tabernáculo não foi feito por mão, quer dizer, ele não é desta criação. Jesus, então, é um tabernáculo. E quem habita nesse tabernáculo? Eu vou ler aqui um versículo que está em João, no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 18, que diz assim, Presta atenção, irmão. Presta atenção, querida irmã, para você ver como é tremendo. 1:18, diz assim, porque a lei foi dada por intermédio... 18, eu estava lendo, era 17. Evangelho de João, capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai.
é quem o revelou. Onde é que Jesus estava? No seio do Pai. Jesus tabernaculava, estava morando, habitando, tabernaculando no seio do Pai. Então, o Pai é o tabernáculo do Filho, do Deus unigênito. Presta atenção. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, que está tabernaculando, habitando no seio do Pai, é quem o revelou. Então Deus, ele é o tabernáculo do Deus unigênito. Oi, aleluias, glória a Deus. E então o Deus unigênito que estava tabernaculando no seio do Pai, no interior do Pai, é quem revela o Pai. Quem é que Moisés vê lá no céu? O tabernáculo, que é Cristo. Aonde agora o Pai habita. Porque a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 2 Coríntios, capítulo... Deixa eu achar aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia, irmão. A saber que Deus estava em Cristo, Deus estava em Cristo. Deus tabernaculou no Cristo. O Cristo estava no seio do Pai. O Cristo, então, o Deus unigênito que estava tabernaculando no seio do Pai, ele sai de dentro do seio do Pai. Mas o Pai vai para dentro dele, a saber que Deus estava em Cristo, tabernaculando em Cristo. Viu aí? Então, vamos continuar. Jesus, então, ele vai à cruz. Ele é crucificado, ele é morto, ele é sepultado, crucificado, morto e sepultado. Mas há uma ressurreição. Ao terceiro dia há uma ressurreição. Ele é morto por crucificação. Então ele é crucificado, morto, sepultado e ressuscita. Quando ele ressuscita, ele vai aos céus. E ele tem que purificar o tabernáculo celestial. Quem é o tabernáculo? O tabernáculo é o Pai. Mas espera aí, pastor Dal, o senhor está dizendo que o tabernáculo no céu, o Pai, teve que ser purificado, então o Pai foi maculado? Sim, é isso mesmo, o Pai foi maculado. Como assim? Como o Pai foi maculado? Como houve mácula no Pai? Olha só. O Pai tinha 2 filhos, as brilhantes estrelas da manhã, que juntas brincavam e rejubilavam. As estrelas da manhã. Era o Cristo e o querubim ungido. Então os 2 são filhos do Pai. Um é o Deus unigênito, o outro é criado. O Deus unigênito, a palavra é eterna com o Pai, mas é filho. E o outro querubim ungido foi criado e recebeu o status de filho. Foi a primeira criatura criada. Então, eles juntos rejubilavam, está lá na lei. Até que um dia, o querubim ungido, que hoje é o Satanás, o diabo e Satanás, ele se rebela contra a vontade do Pai. Ele torna-se um rebelde e ele diz assim: eu vou botar o meu trono acima das estrelas e vou ser semelhante ao Altíssimo. Ele quis dar um golpe de estado lá no céu. E isso maculou a vontade santa, perfeita e amável do Pai. O Pai queria uma família, mas o querubim ungido, que tornou-se diabo e Satanás, ele queria um reino, para que ele reinasse como Deus. Então ele maculou o desejo e a vontade perfeita e soberana do Pai. Ele maculou o interior do Pai, o coração do Pai. Essa foi a mácula, uma rebelião
lá no céu contra o Pai. Então, quando o Senhor Jesus volta, ele purifica o interior do Pai. Ele faz sacrifício por aquela rebelião. O sacrifício de Jesus também foi por aquela rebelião em favor daquele cara que se levantou contra o Pai, com uma intenção maligna de ter um reino paralelo ao reino do Pai. Então aquilo maculou o coração do Pai, o desejo, a vontade plena, agradável do Pai, o desejo santo e puro do Pai. Então o Senhor Jesus, quando ele é assunto aos céus, ele tem que purificar o coração interior do Pai, que foi maculada com uma rebelião que a brilhante estrela da manhã, ou o querubim ungido, que hoje é diabo e Satanás, maculou, se levantou contra essa vontade boa e santa e perfeita de Deus. Então o Senhor Jesus chega lá e ele purifica o interior do Pai, o coração, a mente, a alma do Pai. Olha só, queridos, que fantástica revelação, que coisa maravilhosa. E então, uma vez que Jesus purificou esse tabernáculo, ele purifica o Pai, porque é no Pai que ele tabernaculou, que ele tabernaculava, veio e o Pai tabernaculou nele, agora ele volta a tabernacular no Pai. Jesus no céu, ele habita no Pai. O Pai é o tabernáculo de Cristo. Diga amém, diga glória a Deus, diga aleluias, querido. Que revelação tremenda, que revelação profunda. Não é porque é o Dal, não é por nada disso, é por você, isso é para você, por você e para você. Amém? Diga amém. Então, querido, agora deixa eu trazer aqui uma revelação dentro dessa revelação. Se um dia você fosse a Deus, o Criador, aquele que lá em Gênesis disse, haja luz. Quando ele diz haja luz, o que é que sai do interior dele? A palavra. Então, quando Deus fala, o que emana do interior dele, o que é que Deus bota em movimento é a palavra. A palavra é Jesus ou Cristo. E a palavra se fez carne e tabernaculou entre nós. Presta atenção. Então, quando Deus, o Pai, lá em Gênesis diz haja luz, a palavra ela é manifestada, ela é botada em movimento. E Deus diz haja luz e houve luz. Quando Deus fala, a palavra sai do interior dele, a palavra é posta em movimento, a palavra é Cristo, o Senhor. E o que é que potencializa a palavra para que quando o Pai ao falar aconteça? O que é que potencializa a palavra para que quando o Pai fale aconteça? Ele disse haja luz e houve luz. É o Espírito Santo. Toda a criação só pode ser feita por um Deus triuno, Pai, Palavra e Espírito. O Pai fala, haja luz, e a luz é posta em movimento, haja luz, a palavra é posta em movimento. E o que o Pai fala acontece porque o Espírito potencializa o que o Pai falou, potencializa a palavra, o Cristo. Amém? Diga glória a Deus, diga aleluias. Então, Jesus ele vai aos céus, purifica o tabernáculo celestial, para que ele possa habitar ali, para que a vontade perfeita, santa e soberana do Pai prevaleça, depois de ter havido uma rebelião por parte do querubim ungido da brilhante estrela da manhã. Então, queridos, para encerrar, eu quero te mostrar aqui uma coisa muito fantástica. Se você fosse em Deus, esse Deus que criou todas as coisas, e você dissesse assim, Deus, o Senhor sabe que ontem eu pequei por tal coisa e tal coisa e tal coisa. Lá nos anais de Deus haveria sim registro dos seus pecados. Nos anais celestiais de Deus existe registro de pecado. Mas se você for ao Pai, aleluia, se você for ao Pai e disser, papai, ontem eu pequei, eu fiz tal coisa, o Senhor viu? Sabe o que ele vai dizer? Olha o que ele vai dizer. Eu vou ler 8:12 de Hebreus.
Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais, jamais me lembrarei. Diga amém, diga glória a Deus, diga aleluias, irmão. Olha o que ele diz. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais, jamais me lembrarei. Agora vamos ver 10, 17. É quase o mesmo versículo. Diz assim, ó. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. Quando Jesus purifica o tabernáculo celeste, que é Deus e que é Pai, no coração do Pai, na mente do Pai, na alma do Pai, nos bancos de memória do Pai, Jesus aplica o seu sangue e é apagado todo registro, toda rebelião sua, porque pecado é uma rebelião, transgredir a lei é uma rebelião. Quando Jesus chega no céu, no terceiro céu, e ele purifica o tabernáculo celestial, que é Deus e que é Pai, e ele, para que ele possa habitar, e você possa estar em Cristo, porque ele é cabeça, você é corpo, diga amém, diga aleluias, e para que você possa estar lá sem ter nenhum problema, sem nem que haja nenhum tipo de perturbação, porque sendo Cristo a cabeça, você é o corpo, você não pode ter pecado, você tem que estar santo, limpo, separado, consagrado. Então, Jesus, ele purifica o coração do Pai, a mente do Pai, os bancos de memória do Pai. E dos seus pecados ele jamais se lembra, jamais, jamais. Aleluias, glória a Deus. Então o sangue de Jesus teve o poder de purificar o interior do Pai, para que ele nunca mais, jamais lembre-se dos teus pecados e das tuas iniquidades para sempre. Então Jesus, esse que veio no maior e mais perfeito tabernáculo, deixa eu encerrar mostrando esse texto para você, é Hebreus 9:11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Jesus, ele veio no maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação. O Senhor Jesus, o Cristo, foi colocado dentro do ventre de Maria. Maria é uma barriga de aluguel. O corpo de Jesus não foi feito na terra. Está aqui, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, corpo, não feito por mão, quer dizer, não desta criação. Então, ele veio nesse tabernáculo perfeito. Ele é crucificado, ele é morto, ele é ressuscitado, ele é assunto aos céus levando sangue. Ele purifica o interior do Pai, para que você possa estar em Cristo, sendo ele a cabeça e você o corpo, conforme está escrito em Efésios capítulo 1, versos 22 e 23. Cristo é a cabeça. E você que é membro da igreja, é membro do corpo de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus. Que tremenda palavra, que tremenda revelação é essa. Eu quero encerrar com você e mais uma vez te pedir, compartilha esse vídeo, dá um joinha aí, dá um ok de gostei, te inscreve nesse canal, me ajuda, tá bom? Eu preciso de você, eu preciso andar, eu preciso divulgar essa mensagem para mais pessoas. Eu sou um evangelista de rua há 23 anos, já andei em Peru, Argentina, Uruguai, aliás, Paraguai, Brasil andei bastante, andei em Recife, Salvador, Recife, Natal, Fortaleza, João Pessoa, Rio Branco no Acre, Manaus, Belém, Santarém, Porto Velho, e estou aqui em Foz do Iguaçu hoje, estou em Foz do Iguaçu, na casa dos meus filhos. Depois estarei indo para São Paulo, depois vou para Itajubá e vou para João Pessoa, onde eu gostaria de me estabelecer. Não sei se esse vai ser o desejo do Pai, mas me ajuda, se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo, dá um joinha aí, dá um ok, tá bom? Vou orar agora com vocês. Querido Abba, Deus Pai, maravilhoso e eterno Pai, papaizinho, eu te dou graça por tão grande plano, um plano extraordinário, onde o seu filho veio e naquela cruz pagou a minha culpa, o meu pecado de toda a raça humana.
e foi assunto aos céus, levando nas suas mãos o seu sangue puro santo, e purificou o Senhor da lembrança do meu pecado, foi apagada a sua mente, o Senhor não se lembra mais. Esse é o poder do sangue de Cristo, de apagar da memória do Pai, não de Deus, do Pai. Todos os meus pecados e o pecado de todos esses irmãos que estão me assistindo agora e o pecado de toda a raça humana. Isso o Senhor fez de uma maneira linda, sublime, maravilhosa, com um plano extraordinário. Eu quero te dar graças, papai, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Beijo no coração, queridos. Que Deus em Cristo continue abençoando você, sua família e o seu trabalho, o seu ministério, sua vida. Amém? Beijo no coração. Tchau.